Aqui no estúdio a gente volta a conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Meteorologia, o professor Rômulo da Silveira Paz. Professor, o que é considerado uma chuva fraca, uma chuva moderada, uma chuva forte? Hoje, segundo os relatos aí dos técnicos, tivemos aí uma chuva em torno de 63 milímetros. Isso é tão forte assim para causar todos esses transtornos? Chuva de 63 milímetros foi observado, né? Quem tinha dúvida sabe hoje que 63 milímetros tem muita água. Agora, mais que isso, para a gente aferir o poder o potencial destrutivo da precipitação, é avaliar a intensidade. Então, foi medida às 8 horas, também às 9 horas, uma intensidade de precipitação de 30 e depois de 40 milímetros. Então, a intensidade eu estou levando em consideração o tempo que essa chuva caiu. Então, uma chuva de 60 milímetros, se ela caiu durante 24 horas, aí a gente já poderia falar de moderado. Mas 60 milímetros cair em 1 hora, 2 horas, aí o potencial destrutivo é muito maior. Então, quem reflete bem o efeito destrutivo da precipitação seria a sua intensidade. Quanto caiu e em quanto tempo. Essa daqui de João Pessoa, 8 horas e depois 9 horas, foram registradas essas duas intensidades. 30 milímetros por hora, 40 milímetros por hora. 1 milímetro é como se você derramasse 1 litro no metro quadrado. Aí vai dar uma altura de 1 milímetro. Certo. É assim que se mede a questão da chuva. Da chuva. Professor, no geral, para a região Nordeste, qual é a previsão este ano? Se manter dentro das médias anuais ou vai ser um pouquinho maior? Para esse ano, por esse evento que a gente observou agora, a gente tende a ter uma precipitaçãozinha um pouco acima da média, porque a gente está vendo a ação da ITCZ. Como eu falei anteriormente, o sistema que traz maior volume de precipitação aqui para o Nordeste é justamente essa zona de convergência tropical. Quando a gente padece da escassez de chuva, é exatamente que ela não chegou o suficiente para nos atingir. Hoje ela nos atinge bem, está aí atuando e deve ficar por alguns dias. Isso aí com certeza vai levar a média a média de precipitação desse ano para cima. Agora, há uma discussão muito forte que ultrapassa até a barreira científica, resvala no discurso político. Os efeitos de toda essa situação pelo estufa, né? Pelo efeito estufa. O que é que o efeito estufa é responsável ou não é responsável? Tem muita gente dizendo que isso haveria aumento de temperatura, aumento dos períodos secos, aumento da área deserta, de desertificação. O efeito estufa é responsável por quê em tudo isso, professor? Essa é a discussão global. Então, existe uma preocupação mundial com o ambiente planetário. E nessa preocupação, o clima foi alçado a uma situação peculiar. Ou seja, eu me lembro que quando eu entrei na universidade, a gente começou a estudar, a se preocupar com o ambiente, e a gente começou a estudar, a principal preocupação era com a poluição das águas, menos a poluição do ar. Mas de uns tempos para cá, o clima foi eleito como o maior vilão para a questão do ambiente planetário. Então, qual seria a hipótese que é colocada, e essa foi estabelecida oficialmente e, no meu sentido, transformou-se num fim em si mesmo. Ou seja, todo mundo adotou, passou não chegou nem a ser um consenso científico, mas já passou para a discussão política, como você bem anotou, e isso aí, digamos que virou regra. Eu estive na Europa semana passada e eu vi que o pessoal está muito vinculado a isso daí. O que é que eles dizem basicamente? Eles dizem que existe uma tendência ao aquecimento da atmosfera. E aí, quando a gente fala numa tendência a aquecimento, aí coloca também 1000 consequências, como algumas que você colocou aí. Tem outras em relação à saúde, nível médio do mar. Aí pode-se colocar o que quiser. De gelo. Tudo, coloca o que quiser. Agora, tem também uma resistência muito grande a essa hipótese. Tem quem diga, tem uma corrente científica que diz o seguinte: clima não tem nada a ver com isso.
Clima não tem nada a ver com a questão ambiental. E isso a gente está colocando em discussão. A Sociedade Brasileira de Meteorologia, esse ano vai fazer seu simpósio internacional de climatologia, na 8ª versão, e a gente vai intensificar esse debate. Vai ser aonde, professor? Vai ser em Belém do Pará, em novembro. E no caso da meteorologia, eu estive observando, a meteorologia, o Brasil mostrou, pelo que eu observei, comparativamente com outras nações, ele é um pouco forte, porque o Brasil escolheu, para desenvolver a atividade meteorológica, o Brasil resolveu formar um profissional específico para aquilo. O que eu observei em outras nações é que não, eles aproveitam o profissional de outras áreas e ele ali faz um estudo particular para atuar em meteorologia. No Brasil, não. No Brasil foi definido que teria a graduação em meteorologia e teria um especialista em meteorologia. Por isso essa discussão fica mais acalorada, né? E aí a corrente que se contrapõe a essa daí diz que não tem nada a ver. O clima não interfere, não é vilão para o ambiente. Ou seja, o motivo que eles dizem que faz com que a atmosfera vai aquecer, eles negam completamente. Ok. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar.